Então hoje nós vamos começar aí um conteúdo novo, né? Vamos começar já a matéria de segundo bimestre, né? Então, apesar de ainda o diário não estar fechado, ainda ampliei a lista 7 para vocês poderem, a data da lista 7 para vocês poderem enviar, né? Mas a questão de matéria nós vamos para o segundo bimestre. Gostaria de parabenizar a todos, né, pelos resultados no primeiro bimestre. Foi um primeiro bimestre muito bom. Posso garantir para vocês que vocês estão obtendo os melhores resultados das 5 turmas que eu já dei aula no integrado de lógica. Então, eu fui o professor que, desde a primeira turma, lecionei lógica, sempre foi tocando quem estava comigo, mas eu fiquei nas 5 turmas de lógica e estou muito feliz com os resultados que vocês estão obtendo. E demonstra o interesse, a dedicação de vocês, o gosto de vocês pelo curso de lógica, né? E que a gente, mesmo com todos os entretantos aí de pandemia, aula remota e tudo, a gente está conseguindo um bom resultado. Fico muito feliz e espero que a gente continue trabalhando bem juntos aqui no curso de lógica até o final do ano. Então hoje, deixa eu só por aqui, hoje nós vamos trabalhar algo chamado estrutura de repetição. Como eu estou compartilhando tela, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, além do chat, vocês podem também abrir o microfone. Fiquem à vontade, porque eu não consegui subir direto a apresentação no Teams, né? Deu um problema no Teams na questão para subir a apresentação, e com isso eu não consigo visualizar o chat. Então, estrutura de repetição são estruturas, que na verdade vocês vão ver que existem 3 tipos de estruturas. Então, basicamente nós temos uma estrutura de repetição controlada numericamente, que é a primeira que nós vamos estudar. Nós temos uma estrutura de repetição controlada pré-condicionada, então eu testo a condição e executo as minhas instruções. E eu tenho a estrutura de repetição pós-condicionada. Eu executo a instrução pelo menos uma vez, testo a minha condição, e se a minha condição for verdadeira, eu volto a repetir o conjunto de instruções. Alguns de vocês já perceberam a necessidade dessa estrutura de repetição naquele exercício do lanche, né? Aquele exercício lá que tinha um cardápio e tinha que pedir um código e uma quantidade. Por que perceberam? Porque vocês, e eu de novo fico muito feliz por isso, vocês já observaram como as coisas funcionam no mundo real, como os sistemas funcionam no mundo real. E, por exemplo, quando vocês vão no McDonald's, vocês vão no supermercado ou vão em qualquer outro lugar que tem um sistema, se passa todos os itens que vocês querem, tanto o item quanto a quantidade, para depois, no final, ser feita a totalização. Então, essa ideia de eu passar várias vezes o mesmo item, fazer várias vezes a mesma instrução, é uma estrutura de repetição. Então, aquele exercício, agora a gente poderia, quando nós vermos todas as estruturas de repetição, analisar qual é a estrutura de repetição que seria mais adequada para que eu faça um sistema onde eu vou recebendo os meus pedidos, né? Então, o código do produto e as quantidades, e quando eu quiser encerrar aquele pedido e visualizar o total de tudo que foi comprado, mostrar na tela a totalização, que é o que acontece nos caixas do mundo real. Então, aquele exercício, além de trabalhar um pouco a questão da escolha caso e alguns outros conceitos que nós já vimos aí dentro da programação,
ajuda a despertar a curiosidade sobre a estrutura de repetição e, de novo, vocês chegaram nessa perspectiva, vocês conseguiram ver essa perspectiva aí da necessidade de algo mais. Então, nós vamos aí começar a explorar a estrutura de repetição. Então, basicamente, nós temos três formas, né? Como eu falei para vocês. Nós temos a controlada numericamente, então, onde eu tenho um intervalo bem definido de repetições. Então, eu posso falar que o meu intervalo vai começar em 1, vai terminar em 10, meu intervalo vai começar em 1, terminar em 1000. Então, é um intervalo bem controlado numericamente. Tenho a pré-condicionada, onde eu tenho uma condição igual o do C. Então, tem uma condição. Depois dessa condição, eu vou ter um conjunto de instruções que vão ser repetidas enquanto a minha condição for verdadeira. Essa condição verdadeira, ela tem que se tornar em algum momento da minha execução falsa, porque senão eu vou ficar aprisionado na repetição, vou entrar em um loop infinito. E se minha condição nunca for verdadeira, eu nunca vou executar aquele conjunto de instruções. Então vejam que eu tenho que ter algumas ponderações aí na hora de eu pensar na minha condição. Na pós-condicionada, eu vou executar o meu conjunto de instruções que pertencem à estrutura de repetição pelo menos uma vez. Eu executo uma vez e testo. Se a minha condição for verdadeira, eu volto para o início da estrutura e vou ficar repetindo esse conjunto de instruções. Então, vejam que as duas, pré e pós-condicionada, eu tenho que ter um cuidado para não entrar num loop infinito, ou eu tenho que ter cuidado para, de repente, no caso principalmente da pré-condicionada, as instruções serem completamente descartadas. Então, são coisas que nós vamos aí estudar ao longo do processo. Então, a estrutura controlada numericamente. Como que eu escrevo essa estrutura? Eu vou ter a palavra reservada para, então para. Eu vou ter uma variável do tipo, então a minha variável, minha var aqui, minha variável vai ser do tipo inteira, sempre, 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 e em todas as linguagens de programação vai ser do tipo inteira. Eu vou ter um valor inicial. Esse valor inicial é um valor do tipo inteiro também. Ah, nesse valor inicial pode ser uma variável em vez de um valor literal? Pode. Então, eu vou ter um valor inteiro aqui, que pode ser um valor literal ou uma variável. Ponto e vírgula. Um valor final. A minha variável, novamente, com uma condição de limite, então, menor ou igual a um valor final, ou pode ser só menor, certo? Então, aqui eu estou falando de um método progressivo, onde, por exemplo, eu posso começar a ir de 1 até 10. Então, var igual a 1, var menor ou igual a 10. Daí eu tenho a terceira parte aqui, que é da minha instrução, que é o var mais mais. Então, eu estou fazendo um incremento, estou somando 1 à variável. Então, vou executar as instruções, chego no final da minha chave, volto aqui, verifico. O valor da variável é menor ou igual ao fim determinado? Ah, se ele for menor ou igual, eu entro e executo a instrução de novo. E assim eu vou. A partir do momento que esse valor se tornar maior, nesse cenário aqui, se tornar maior do que o valor fim, o conteúdo da variável se tornar maior que o conteúdo fim, ele sai da minha repetição e continua executando as outras partes que estão abaixo da repetição. Posso colocar uma repetição dentro da outra? Posso. Posso colocar um C dentro da repetição? Posso.
posso fazer qualquer coisa dentro da minha repetição. Então, é uma estrutura como qualquer outra aqui. Então, eu posso, dentro de uma repetição, pôr C, C não C, posso pôr qualquer, escolher caso, posso pôr qualquer coisa dentro de uma repetição. A minha repetição pode ser uma contagem regressiva de 10 até 0? Pode. Então, o meu var aqui, o início vai ser 10. A minha condição for maior ou igual a 1, em vez de menor ou igual, vai ser maior ou igual a 1. E o meu var aqui vai ser menos, menos. Então, em vez de mais, mais, vai ser menos, menos, porque eu estou diminuindo o valor do conteúdo, o valor armazenado na minha variável, certo? Então, eu posso também... Ah, posso saltar de 2 em 2? Posso. Então, em vez de ser mais, mais, eu poderia pôr mais igual 2 aqui. Então, daí a minha progressão do meu par, em vez de ser 1 a 1, seria 2 a 2. Então, são maneiras que eu posso fazer para construir aqui a minha estrutura de repetição. Então, um algoritmo que escreve os números de 1 até 10. Vejam aqui. Programa. Daí na função início, dentro da função início que eu declarei uma variável inteiro do tipo i. Essa declaração pode ser abaixo do programa antes da função início? Pode, não tem problema nenhum. Aqui nós entramos num conteúdo que é bastante interessante, que é o que nós chamamos de escopo da variável. Então, quando eu declaro uma variável aqui na linha abaixo da função programa, antes da função início, essa variável vai ser global, ela vai ser vista por todas as funções. Qualquer função que precise usar a variável i vai ter acesso à variável i. Quando eu declaro uma variável dentro de uma função, essa variável ela é uma variável do tipo local, porque somente a minha função vai acessar a minha variável. Ah, posso declarar uma variável dentro de uma estrutura? Posso. Eu poderia fazer aqui inteiro i igual a 1. Eu poderia declarar a minha variável i dentro aqui do parênteses. Então, inteiro i igual a 1. Aí, essa minha variável seria uma variável local que existiria enquanto estivesse sendo executado o meu par. Então, isso é um conceito de escopo de variável. Em que ponto eu declaro a minha variável vai determinar onde eu consigo acessar a minha variável. Então, são conceitos interessantes que nós vamos explorar aí quando nós começarmos a falar aí de criação de função. Que nós estamos usando uma função básica, né, do Portugal Studio, mas nós vamos aí, ao longo dos nossos estudos, ver como nós construímos as nossas funções. Porque a ideia de função é a mesma ideia da repetição. Se em vários pontos diferentes do meu programa eu preciso usar o mesmo conjunto de código, em vez de eu ficar escrevendo um monte de coisa para fazer uma determinada tarefa, eu simplesmente chamo minha função. Um exemplo disso é o meu escreva. Então, ó, escreva é uma função onde eu passo um parâmetro aqui, que é o que eu quero que seja escrito na tela. Mas voltando aqui, então, para 1 e para i igual a 1. Então, estou falando que eu vou começar em 1. A minha condição de repetição sendo verdadeira. Então, enquanto i for menor ou igual a 10, i mais mais. Então, vamos fazer o teste de mesa juntos. Então, comecei a minha função aqui. Comecei minha função. Então, o i começou valendo 1. Ah, i é menor ou igual a 10? É, porque ele é 1. Então, vou entrar aqui na minha repetição. Vou escrever. Então, vou escrever 1 na tela, pular uma linha, venho para cá. Volto para a minha estrutura de repetição. Faço esse teste. I é menor ou igual a 1? É. Por quê? Porque eu executei o incremento. Então, quer dizer,
Eu incrementei, o I era 1, incrementei, passou a ser 2, testei a minha condição. Ah, ele é 2, então vou entrar aqui dentro. Imprimi 2 na tela. Vim para cá na chave. Incrementei. O I passou a valer 3. É menor ou igual a 10? É. Entrei aqui, executei, imprimi 3 na tela. Voltei, incrementei. Agora é 4. É menor ou igual a 10? É. Entrei aqui, imprimi na tela 4. Então, vou ficar fazendo isso até quando eu chegar aqui. Imprimi 10 na tela, vim para cá, incrementei. E passou a valer 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, daí eu vou executar o restante do programa. Nesse caso aqui, encerrar o programa. Então, testem isso aqui, abram depois do protocolo Studio, façam, implementem um exemplo para vocês verem. Ah, e se eu tocar para 20, o que vai acontecer? Se eu mexer em tal coisa, o que vai acontecer? Eu quero fazer uma contagem regressiva. Daí vocês vão testando. Então, a ideia de vocês fazerem as listas, de vocês pegarem os exemplos, é justamente vocês explorarem aí tudo que nós estamos fazendo. Então, aqui nós temos o valor de I e a nossa saída. Consequentemente, o valor de I era o valor da saída. Mas poderia ser outra coisa, depende do exercício que nós fizemos. Ah, professor, e se eu tiver uma condicional aí que, por exemplo, faça a soma dos valores de 1 até 1000. Vou ter que mostrar os 1000 passos? Não. Se você mostrar os 10 primeiros passos, os 5 primeiros passos, se funcionou para os 5 primeiros, a ideia é que funcione para todo mundo. Certo? Então, o teste de mesa, quando vocês fizerem, não precisa ser para todas as interações. É para algumas interações e o resultado final. Se eu usar o fluxograma clássico, se eu usar as estruturas de fluxograma clássico, eu vou ter essa estrutura aqui, a variável início, fim, incremento. No fluxograma vai ter este símbolo aqui. Enquanto for verdadeiro, essas instruções que estão abaixo serão executadas, ele vai ficar executando. Isso aqui é a nossa representação do fluxograma clássico. No Flowalgorithms, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter aqui a minha declaração da variável. Lembrando que no Flowalgorithms eu não posso declarar a variável dentro aqui da minha estrutura. Eu tenho que declarar a minha variável antes. Daí eu vou usar essa estrutura aqui. Na hora que vocês abrirem o Flowalgorithm, vocês vão ver lá que tem para, enquanto, faça. Então vocês vão usar o para. Então, lá eu vou ter que indicar a variável, vou ter que indicar o início e vou ter que indicar o fim. Enquanto essa estrutura for verdadeira, ele vai vir aqui para o próximo. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai vir para o próximo. Então, vejam que aquele programa que eu mostrei lá, que eu mostrei aqui, este exato programa é representado dessa maneira no Flowalgorithms. Então, de 1 até 3, ele vai imprimir 1 na tela. Aqui até vai imprimir o valor de I na tela, então ele vai imprimir de 1 até 10. Na hora que ele chegar, o I passar a valer 11, ele encerra aqui, vem para o final. Dúvidas, pessoal? Hoje a gente fez uma aula bem curta, né? Só para mostrar para vocês uma estrutura de repetição que nós queremos. Que vocês, daqui a pouco, comecem, a gente até disponibilizou a lista, comecem a fazer os exercícios na lista, né? Vou até já disponibilizar a lista para vocês aqui, tirar a nossa primeira lista do segundo bimestre, né? Nossa primeira lista do segundo bimestre. Vamos até
mudar o horário aqui, para que vocês já vão efetivamente treinando esse novo conceito. Beleza, pessoal? Certo, professor, agora não tem dúvida. Talvez só tenha dúvida quando começar a fazer mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu fico aqui, eu só vou encerrar a gravação, mas eu e o professor Eduardo vamos estar aqui. Vocês já comecem a olhar a lista lá, se vocês tiverem dúvida, a gente vai dando um suporte para vocês, nós vamos dando um suporte para vocês aí.